Coberto teu servo com teu sangue, o seu lar, a tua casa. Oh, meu Deus de poder, não rejeita a oração da tua igreja, Senhor. Não rejeita o clamor do teu povo. Meu Deus, abençoa também as irmãs, o Senhor presente. Eu apresento os membros dessa igreja. Eu apresento também nosso Timene Miranda e família, meu Pai. Meu Deus, eu apresento também, meu Deus, os membros, os novos convertidos, os pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, ó Pai. Eu apresento também o meu lar, a minha família. Eu apresento também a diretoria dessa igreja, Senhor. Meu Deus, derrama sobre nós a tua graça. Reveste de nós a tua armadura, meu Pai. Abençoa esta grande campanha. Meu Deus, que se iniciou hoje a grande campanha do concerto com o Senhor. Responde o nosso clamor. Ajuda nós a fugir da aparência do mal. Ajuda nós a fugir do pecado, do engano, da mentira, Senhor. Oh, meu Deus de poder, fala com essa igreja hoje. Fala com o teu povo hoje, oh Pai, porque está escrito na tua palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para essa igreja. Espírito Santo da verdade, fala conosco, ó Pai, fala com a tua igreja. Meu Deus, nós te pedimos, ó Pai, vem abençoar o teu servo que vai pregar a tua santa palavra. Temos a ele como canal de bênção nas tuas mãos, Jesus. Jesus, vem converter ele, lá a família dele. Meu Deus, abençoa também, ó Pai. Meu Deus, a nossa parentela. Meu Deus, estende as tuas mãos sobre nós. Meu Deus, confirma a bênção, meu Pai. Confirma a vitória. Igreja amada, levanta as mãos para nós já receber o nome de Deus. Amém? Amém? Amém. Levanta as mãos para Deus assim. Vamos receber o consagrador de Deus. Nosso pastor já. Pastor Nelson, meu Deus. Já levanta. Recebe o nome de Deus como palma para Jesus. As palmas, igreja. Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, é motivo de alegria de estar juntamente com os irmãos novamente para adorar e para exaltar o nome santo do Senhor. Numa só fé, num só amor, numa só esperança. A Bíblia vai dizer que o final da nossa fé é a salvação. Por isso que o apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O final da nossa fé é a salvação. Glória a Deus. Levante a mão para o alto, sem ira e sem contenda, e comece a dar glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor glorioso de oração, eu te apresento, Senhor, a vida, Senhor, de cada irmão aqui do Vale do Cruzeiro, meu Deus, a vida do pastor Carlos em tuas mãos, meu Pai, e toda a membresia, meu Deus amado. Eu te apresento a minha família, meu Deus. Eu te apresento, meu Deus amado, os novos convertidos, Senhor. Te apresento, Pai querido, os visitantes, aqueles que vêm aqui, meu Deus amado, os católicos, meu Deus amado, que faz visita nessa congregação. Que o Senhor possa visitar neste momento, meu Deus, enviando anjo, Senhor, para abençoar, meu Deus, para jogar por terra toda a obra do inimigo, quebrando as correntes, meu Deus, por intermédio da tua palavra. Meu Deus amado, a tua palavra fala que o Senhor envia o anjo, meu Pai, para nos guardar, meu Pai, de todo mal. Nós acreditamos, nós temos fé, Senhor, que essa macumba vai ter que sair, essa macumba vai ter que bater em retirada agora. Não adianta, Satanás, pode dar o seu grito de derrota. Você que fez essa macumba para essa pessoa, não adianta, para acabar com a vida dessa pessoa, Satanás, pomba gira, tranca a rua, vai saindo agora, vai saindo, vai caindo agora por terra. Toda obra do mal cai por terra agora, vai caindo, cai. Não adianta, Satanás, não resiste o poder da oração. A Bíblia vai dizer que o Senhor veio para satisfazer toda obra do inferno, toda obra do diabo. Não adianta pombagira, não adianta tranca-rua, não adianta,
adianta. Pega essa macumba agora e sai com ela. Vai desfazendo, meu Deus, vai desfazendo a oração contrária. Vai desfazendo agora, meu Deus amado. Toca no intestino dessa mulher, desse homem. Toca nas veias que ligam o coração, Senhor. Vai desentupindo cada veia, meu Deus. Vai dando saúde para a tua igreja. Não somente saúde material, mas saúde espiritual. Abençoa, meu Deus amado, e vai confirmando a grande vitória, vai confirmando a grande bênção na nossa vida, Pai. É pelo teu nome, meu Deus, que nós pedimos, Senhor. Perdoa, Senhor, as minhas falhas. Eu sou um pecador miserável, Senhor. Eu peco, eu falho, mas a tua misericórdia nos alcançou. Meu Deus amado, tem misericórdia de mim, meu Pai. Precisamos, meu Pai, reparar o nosso altar, Senhor, porque, meu Pai amado, quando nós reparamos o nosso altar, o Senhor desce com a providência, meu Deus, o Senhor desce com a bênção, Pai amado, e nós te pedimos, meu Pai, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode exaltar o Senhor com bastante fé. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui, ó. Passa por aqui, ó, Senhor, passa por aqui. Entra no meu lar, Senhor, entra no meu lar. Entra no meu lar, Senhor, entra no meu lar, ó, Senhor. Ó, Senhor, entra no meu lar. Dá-me tua paz, Senhor, dá-me tua paz. Dá-me tua paz, Senhor, dá-me tua paz, ó, Senhor. Dá-me tua paz, ó, Senhor, dá-me tua paz. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Do norte virá, do sul também virá, do leste e oeste também se levantarão. Todos unidos ao céu subirão. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu não fico aqui, ao céu eu vou subir. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Do norte virá, do sul também virá, do leste e oeste também se levantarão. Todos unidos ao céu subirão. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Como foi nos dias de Noé, assim é a vinda do Senhor. Como foi nos dias de Noé, assim é a vinda do Senhor. Noé entrou na arca e a porta da arca se fechou. Noé entrou na arca e a porta da arca se fechou. Ele vem nos buscar, que alegria para o salvo será. Alegria para o salvo e tristeza para aqueles que ficar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que Deus abençoe a família de cada irmão, de cada irmã. Eu convido os irmãos que tem um exemplar da Bíblia Sagrada para ficar sobre os vossos pés. Vamos meditar no versículo que Deus colocaram no meu coração, que se encontra no livro de Levítico, capítulo 6, glória a Deus, versículo 8 em diante.
Vamos ler até o versículo 13. Glória a Deus. Vamos ler 6 versículos. Levítico, capítulo 6, versículo 8. A lei do holocausto. Exaltado seja o nome do Senhor. Quem não pode ficar sentado. Pode ficar sentado, meu irmão. Irmã Trinidade, pode ficar sentada. As irmãs que não podem ficar em pé, pode ficar sentada. Não tem nada a ver. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Levítico, capítulo 6, versículo 8. Aquele que for achando pode ir glorificando o Senhor, dando glória, aleluia, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Deus, aleluia. Fica terceiro livro escrito por Moisés, livro de Levítico, capítulo 6 e versículo 8. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo, meus irmãos, que o culto da Santa Ceia é o culto mais importante do mês. Pode ter culto de prosperidade, de libertação, pode ter todos os cultos, mas o culto da Santa Ceia é o melhor culto, o mais importante. Por quê? Porque nós refletimos sobre a nossa salvação e refletimos sobre aquilo que Cristo fez para nos perdoar, para nos redimir, para nos livrar do fogo do inferno. Quem encontrou, dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Está escrito assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e os seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá de suas vestes de linho, e vestirá a calça de linho sobre a sua carne. Levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois de expirar suas vestes, vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Todo mundo lê comigo o versículo 13, numa só voz. Amém? 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Assenta, desocupa as mãos e pode glorificar o Rei da Glória com bastante palmas e glória a Deus. Queridos irmãos, a gente não pode esquecer da doutrina da santificação. Não podemos anular o sacrifício espiritual. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o nosso corpo é o holocausto, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e para que esse fogo venha queimar sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, nós temos que ter lenha sobre o altar. A lenha, meus irmãos, é a oração, a lenha é o jejum, a lenha é a santificação. Não podemos, meus irmãos, ficar de braços cruzados no momento tão difícil em que nós estamos vivendo. A gente pode observar no cenário que nós estamos vivenciando, é pai contra filho, é filho contra pai, a gente vai ver que é nação contra nação. Tudo isso está acontecendo, meus irmãos, porque os dias estão chegando do final. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias acontecerão muitas coisas que está acontecendo hoje. Quando você olha, meus irmãos, há 2000 anos e pouco atrás, Daniel, meus irmãos, Deus revelou para ele o tempo em que nós estamos vivendo. Então a gente, para nós ser santificado, para nós ser separado do mundo em que nós estamos vivenciando, é necessário nós viver em oração, é necessário nós viver em vigilância, porque se nós orar e nós não ter vigilância, a nossa oração, a nossa santificação é jejum de tolo. Por isso nós temos que ficar
meus irmãos, constantemente na torre da vigilância. Observe esse texto sagrado, meus irmãos, aponta para a necessidade de altar permanecer em chamas. O único fogo, queridos irmãos, aleluia, que nunca deverá ser apagado é o fogo sobre o altar de Deus. O altar era um lugar sagrado onde se queimava, queridos irmãos, oferta e se oferecia sacrifício à divindade. No caso do povo de Deus, o altar, meus irmãos, era um marco onde o adorador celebrava sua comunhão com Deus, oferecendo holocausto e oferta pacífica. Observa, meus irmãos, quando uma pessoa não tinha condições, a pessoa pegava uma pombinha, pegava uma rolinha, entregava ao sacerdote. O sacerdote colocava sobre o holocausto, que era, aleluia, de pedra, e oferecia ao Senhor, e o fogo, meus irmãos, consumia aquele holocausto, consumia aquele sacrifício. Podemos observar, meus irmãos, também, quando uma pessoa tinha muito dinheiro, levava novilho, levava, meus irmãos, cordeiro, e colocava sobre o altar, e o sacerdote fazia, meus irmãos, aquilo tudo, colocava, despedaçava em cima do altar, e quando orava o Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus mandava o fogo e consumia a lenha, e consumia o, aleluia, o sacrifício em cima do altar. Sabe o que eu quero te dizer com essa palavra? Toda vez que você ora, toda vez que você jejuma, toda vez que você santifica a tua vida, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus desce, e o teu holocausto, o teu sacrifício sobe como um cheiro suave até as narinas do Deus Todo-Poderoso. E isso é um verdadeiro holocausto que cheira agradável à narina do Senhor. O altar, meus irmãos, deverá sempre ser aceso continuamente. Holocausto, meus irmãos, é agradar a Deus com a vida do altar do Deus Todo-Poderoso, do modo de vestir, do modo de andar, do modo de falar. Não adianta, meus irmãos, a gente oferecer holocausto sendo que a gente anda de qualquer maneira. Até as vestimentas, meus irmãos, do sacerdote era de linho fino branco. Linho fino, meus irmãos, fala de santidade. Para a gente subir em cima do altar para cantar, para louvar, nós temos que ter a vida em santidade diante do Senhor. Observa, o altar de Deus deveria permanecer em chamas. Levítico 6,13 vai dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem acendia o fogo, meus irmãos, era o próprio Deus. Observa, meus irmãos, aleluia, escrito em Levítico 9:24. Observa que está escrito assim: também fez chegar os filhos de Arão a Moisés, aleluia, pôs aquele sangue sobre a ponta da orelha direita dele, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto, aleluia, do sangue sobre o altar em redor. O versículo 29 vai dizer: e tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta, a porção de Moisés do carneiro da congregação, como o Senhor ordenará a Moisés. E a gente vai observar, meus irmãos, que é o próprio Deus que acendia o fogo sobre o altar. Observa aqui no versículo 24: porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces, sobre a terra. Então, meus irmãos, quem mandava o fogo é o próprio Deus. O sacerdote, meus irmãos, ele oferecia um sacrifício sobre o altar, mas para, aleluia, o fogo pegar tinha que ter lenha. Para a nossa vida, meus irmãos, fica acesa, tem que ter a oração continuamente. A Bíblia vai dizer: orai sem cessar. A gente vai ver vários homens de Deus que tinham a vida de oração sobre a face da terra, como Daniel. A Bíblia vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia. Outro homem também que orava 3 vezes ao dia, que a Bíblia vai dizer lá em Salmo, era Davi. Davi orava 3 vezes ao dia. Outra pessoa que tinha uma vida de oração era Ana.
Ana, meus irmãos, orava a Deus ao ponto de Deus responder a sua oração. A oração, meus irmãos, aleluia, é os gravetos. Quando começa a orar aqui, começa a orar o outro ali, e começa a orar, o fogo começa a pegar. E quando o fogo começa a pegar, meus irmãos, o diabo não apaga o fogo. Sabe por quê? Esse fogo, ele é descido do alto, é o próprio Deus que manda, e quem acende é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Rei da Glória. Quem acende o fogo da palavra em nosso coração é o próprio Deus. Jeremias, meus irmãos, chegou num certo ponto do seu ministério que ele começou a falar com Deus: Senhor, toda vez que eu vou pregar, toda vez que eu vou falar, o povo zomba de mim. Mas toda vez que eu penso em parar, tua palavra arde no meu coração e queima nos meus ossos. E toda vez que eu penso em parar, não tem como. Porque, meus irmãos, a palavra, quando está enxertada em nós, e nós estamos enxertados na oliveira verdadeira, não tem como parar. Você pode, meus irmãos, até ficar desanimado, mas o fogo do Espírito Santo, ele queima na sua alma, queima na sua vida, e você permanece aceso com um cheiro suave até as narinas do Senhor. Meus irmãos, quem ateou o fogo do Espírito Santo na igreja primitiva foi o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo, em Atos 2, quando eles estavam orando 10 dias consecutivos, quando Jesus falou com ele: ficar em Jerusalém até que a promessa do Espírito Santo seja derramada sobre vós. Eles estavam orando ali, 120 cristãos, numa só fé, numa só união. Porque o fogo descer, meus irmãos, sobre a igreja, se um tiver, meus irmãos, aleluia, com a cara virada para o outro, o fogo não desce. Quem sabia disso? O fogo só desce, meus irmãos, se nós tivermos em união um com o outro. E o que está faltando na igreja? Está faltando justamente isso, união. Talvez a gente não consiga dar o braço a torcer. Talvez, meus irmãos, por causa de uma coisa à toa, nós ficamos com raiva do nosso irmão. Às vezes nós nem dá paz do Senhor para o pastor da igreja, o anjo da igreja. E isso, meus irmãos, atrapalha o Espírito Santo descer dentro da igreja. Por o Espírito Santo descer dentro da igreja, é necessária a união. Por isso que a Bíblia vai dizer: ao companheiro por sua fé, que os irmãos vivam em união. União, meus irmãos, é a chave da vitória. A lenha, meus irmãos, é o combustível para manter o altar em chamas. Em Provérbios, meus irmãos, 26, 20, a Bíblia vai dizer: Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever assim: sem lenha o fogo se apagará. A oração todas as manhãs é o combustível espiritual para manter o nosso altar aceso. Tem pessoas que levantam de manhã como um cavalo, não agradece a Deus pelo ar que está respirando, não agradece a Deus, meus irmãos, pelo dia que amanheceu. Senhor, muito obrigado pelo dia que amanheceu, muito obrigado pela força, porque eu estou indo trabalhar, muito obrigado, Senhor, pela minha família. Muitas pessoas, meus irmãos, não acordaram vivo, acordaram morto, mas você está aqui respirando. Isso é uma dádiva do Espírito Santo, é você respirar, porque quando você está respirando, ainda há esperança na sua vida, na minha vida e na vida da igreja. Porque, meus irmãos, a lenha só vai queimar, aleluia, sobre a tua vida, se você tiver com a vida, aleluia, alicerçada sobre o altar. E o combustível, meus irmãos, é a lenha. A lenha é o jejum, a oração. A lenha, meus irmãos, aleluia, é a intimidade com Deus. O que adianta, meus irmãos, eu vim para a igreja? O que adianta você vir para a igreja? Mas o dia inteiro você fica nervoso, o dia inteiro você fica bravo, o dia inteiro você pensa mal contra o seu irmão da esquerda, contra o seu irmão da direita, qualquer coisinha você sai da benção, e isso, meus irmãos, impede do Espírito Santo queimar a lenha sobre o seu altar. Para você ter um altar em chama, é necessário você ter uma vida de obediência a Deus. Obediência, meus irmãos, é melhor, aleluia, do que sacrifício. Não, aleluia.
você não jejuar, se você não orar, mas se você tiver obediência a Deus, isso vale muito. Sabe por quê, meus irmãos? A Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se você teme ao Senhor, você anda em obediência. Antes de você fazer qualquer coisa, você pede direção a Deus. Antes de fazer qualquer coisa, você pergunta para Deus se está na direção dele ou se não está na direção dele. Há tantas pessoas fracassadas na fé, meus irmãos, porque faz coisas sem direção a Deus. Há tantas pessoas que têm desviado, têm saído da igreja, porque faz coisas sem a direção do Espírito Santo de Deus. Temos exemplo disso, meus irmãos, dentro da própria igreja, onde nós congregamos. Pessoas que subiram aqui, oraram, pregavam, hoje já não prega mais. Pessoas que pastorearam, hoje já não pastoreia mais. Por quê? Porque brincou com a palavra de Deus. Meus irmãos, a gente peca, a gente erra, mas Deus ele quer ver de nós o arrependimento. Davi pecou, a Bíblia não esconde o pecado de Davi. A Bíblia vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas quando o profeta Natan chegou contando para ele uma historinha, uma parábola, de um viajante que chegou na casa do homem rico, e o homem rico foi lá e pegou uma ovelhinha do homem pobre. Davi falou: esse homem ele é digno de morte. O profeta Natan falou: esse homem é você, Davi. Davi, meus irmãos, podia ser como Uzias, com o nariz em pé. Eu sou rei. Mas não, ele rasgou as suas vestes, ele dobrou os joelhos sobre o chão, colocou a cara no pó, e a Bíblia vai falar de uma oração mais tremenda de Davi no Salmo 51. Ele fala: Senhor, pode tirar de mim tudo, pode tirar de mim o reino, pode tirar de mim a coroa, pode tirar de mim tudo, mas não tira de mim o teu Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo de Deus nós não conseguimos vencer. Sem o Espírito Santo de Deus nós não conseguimos caminhar. A vida do cristão, meus irmãos, é baseada, aleluia, em oração, e o Espírito Santo tem que estar na nossa vida. Porque se o Espírito Santo não estiver na nossa vida, meus irmãos, o Espírito Santo foi embora. Você imagina, meus irmãos, Eli ali, ele sabendo que os seus 2 filhos caíram na peleja, caiu na batalha, foi morto por causa de quê? Porque ele estava pecando na porta do templo do Senhor. Deus usou o profeta Samuel para corrigir eles, mas eles não quiseram obedecer à voz do Senhor. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Pode glorificar o Senhor com as palmas. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, que eles, meus irmãos, deixaram a palavra entrar no ouvido e sair no outro. Deus usa Samuel, Deus fala com Samuel de madrugada, fala: vou matar os 2 filhos de Eli, e vou acabar com todos os mancebos, não vai ficar nenhum velho na sua linhagem, porque eles não estão obedecendo a minha palavra. E houve uma batalha, e a Bíblia vai dizer que nessa batalha, meus irmãos, caiu, meus irmãos, 4.000 homens. Depois eles pegaram a Arca da Aliança. Ofni e Finéias, achando, meus irmãos, que estava cheio do Espírito Santo, o que eles vão fazer? Eles vão colocar a Arca da Aliança sobre o ombro e vai até o acampamento onde os inimigos estavam. Mas, meus irmãos, a presença de Deus já não estava mais com eles. Não adianta, meus irmãos, tem pessoas que querem usar o véu como Moisés. Moisés, meus irmãos, usou aquele véu porque o povo, meus irmãos, ficou com medo, que a glória era grande, a glória era tremenda no rosto de Moisés. Mas teve um momento que Moisés colocou aquele véu para o povo ficar com medo, mas a glória já tinha saído. O que acontece? Os 2 caem a peleja. A mulher de Finéias ficou sabendo, meus irmãos, da catástrofe. Ela ficou sabendo, meus irmãos, aleluia, que o seu sogro, o seu marido, o seu cunhado tinha caído de espada. O que ela vai fazer? Ela vai sentir dores de parto para dar luz a uma criança. As parteiras falaram: alegra-te, porque está nascendo uma criança, está nascendo um varão. E quando nascia um varão era sinal de alegria. Mas ela não ficou alegre. Quando ela ganha aquela criança dela morrer, ela falou: o nome dele seja chamado Icabod.
acabou, porque foi-se a glória de Israel, a arca da aliança foi tomada. A arca da aliança é a presença do Espírito Santo. Ela sabia, meus irmãos, aleluia, que uma vida sem a presença do Espírito Santo de Deus é uma vida derrotada, uma vida fracassada. Por isso que ela colocou o nome do menino de Icabô, foi-se a glória de Israel. Meus irmãos, não adianta. A gente, meus irmãos, tem que estar na vigilância em todo momento, em todo instante. Porque eu falo de mim, eu falo de qualquer um que está aqui. Se nós vacilar, a gente acaba tropeçando, a gente acaba errando, a gente acaba, meus irmãos, falhando. Mas nós temos que ser como Davi, ajoelhar no chão e pedir Deus misericórdia, porque Deus é fiel para perdoar nossos pecados e apagar as nossas falhas. É somente Jesus. Glória a Deus, aleluia. A lenha é o combustível para manter o altar em chamas. A segunda coisa, meus irmãos, o nosso altar precisa ser sempre restaurado e renovado. O que é restaurado? O que é renovado? A nossa vida tem que ser restaurada pelo poder da palavra. A nossa vida tem que ser renovada, meus irmãos, através de jejum, oração, santificação e humilhar na presença do Senhor. Elias restaurou o altar. Observa que quando Elias, meus irmãos, estava diante dos profetas de Baal, 400 profetas de Baal e 400 profetas que comiam na mesa de Jezabel, profeta de Azera, eles cortaram a sua pele, gritaram, meus irmãos, até meio-dia, para que Baal ouvisse a voz dele, mas Baal não ouvia, porque ele tinha ouvido, mas não ouvia. Ele tinha olhos, mas não enxergava. Ele tinha braço, mas não abraçava, não apalpava. Elias começou a zombar deles. O que Elias fez? Agora chega perto de mim. Elias, ele pegou 12 pedras, conforme as 12 tribos de Israel. Ele reparou o altar do Senhor. E quando ele reparou o altar do Senhor, ele despedaçou ali um novilho em cima do altar. Ele fez um rego diante do altar, jogou água, meus irmãos, jogou bastante água, porque naquela antiguidade, naquela época tinha acabado a água, porque ele profetizou que não ia chover sobre a terra. Não sei aonde elas arrumaram água, jogaram água ali. E quando Elias começou a orar, uma oração, meus irmãos, em questão de minuto, ou às vezes em questão de segundo, ele orou. E a Bíblia vai dizer que veio, meus irmãos, como relâmpago, o fogo do Senhor, consumiu o holocausto e lambeu a água que estava no rego. Deus ouviu a oração de Elias, porque ele restaurou o altar do Senhor. Nós temos que fazer isso todos os dias, na nossa vida, na nossa casa, na igreja. Temos que olhar, meus irmãos, fazer uma retrospectiva sobre a nossa vida, para ver de onde a gente errou, aonde a gente falhou, porque o falhar é do homem e o errar é do homem. Deus não espera que você não peque. Deus, ele espera que você se humilhe na presença dele. Isso é diferente. Observa, Davi edificou o altar ao Senhor, meus irmãos, e o Senhor enviou fogo sobre o altar. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Davi, ele se exaltou, e ele mandou o seu general do seu exército, Joabe, contar quantos soldados ele tinha. Joabe falou: Senhor, para que o Senhor fazer isso, Davi? Isso tudo é do Senhor, é tudo de Deus. Para que você vai numerar? Para que você vai contar? Joabe não concordou, mas ele obedeceu, porque Davi era rei. Ele contou, meus irmãos, deu mais de 1 milhão. E quando Deus, meus irmãos, olhou para Davi, Deus, meus irmãos, pesou a mão sobre Davi. Por quê? Porque o inimigo incitou Davi a numerar o povo. É a mesma coisa de muitas pessoas se vangloriar. Ah, eu prego melhor. Ah, não, eu canto melhor. Meus irmãos, se não for o Espírito Santo, você não faz nada. É o Espírito Santo que move sobre a tua vida. Tem pessoa que se vangloria, meus irmãos, por causa disso. Apóstolo Paulo, ele sendo, meus irmãos, erudito da lei. Apóstolo Paulo, meus irmãos, ele sendo, glória a Deus, a Bíblia vai dizer que ele sendo o homem mais estudado, o homem poliglota, o homem que estudou no pé de Gamaliel, quando ele manda carta, meus irmãos, para os irmãos de Corinto,
A Bíblia vai ser escrita epígrafe do texto, 1 Coríntios capítulo 2, o caráter da mensagem de Paulo. Paulo chegou perto dos coríntios e falou: eu cheguei até vós, não com ostentação de palavra, ou por que não dizer, não com palavra bonita, com sabedoria humana, cheguei até vós com tremor e temor, anunciando Cristo esse crucificado, porque minha palavra não constitui em sabedoria humana, mas sim no poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita, é Ele que tem que brilhar na igreja, é o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, a nossa vida é fracassada. Se não for o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue orar, a gente não consegue jejuar. É o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, que nos dá força para nós caminhar. É o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, que nos capacita dia após dia. Davi, meus irmãos, por causa disso, Deus falou com ele: olha, 3 coisas eu vou te dar para você escolher. O inimigo vai rondar a sua casa, a sua família, você vai cair na espada dos seus inimigos, a segunda coisa, ou você quer cair na minha mão, ou a fome vai perseguir todo Israel. O que Davi escolheu? Davi escolheu cair na mão de Deus. Por que Davi escolheu cair na mão de Deus? Porque, meus irmãos, se nós cair na mão do diabo, Deus livra nós. Se nós cair na mão do homem, Deus livra nós. E se nós cair na mão de Deus? Foi isso que Eli falou com o filho dele. Foi isso que Samuel falou para os 2 filhos dele também, que não seguiu o mesmo caminho que Samuel. Aleluia. Então, meus irmãos, a gente vai ver. Se a gente cair na mão de Deus, a misericórdia. A Bíblia vai dizer que Davi viu um anjo descendo e matando um tanto de gente. Davi, ele se colocou, meus irmãos, falou: olha, Senhor, pode tirar a minha vida, porque eu que pequei, esse povo não tem nada a ver, esse povo, ele é inocente. Deus mandou o anjo voltar para trás. E o que Davi faz? Davi levanta um altar e oferece, meus irmãos, sacrifício ao Senhor. Isso, meus irmãos, é uma vida alicerçada na palavra de Deus. Os irmãos que têm a Bíblia, abrem aí comigo, aleluia, em Romanos. Glória a Deus. Abre em Romanos capítulo 12. E o primeiro que abrir pode ler, para nós meditar na palavra. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o Rei da Glória. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quem achou, dá glória a Deus. Glória a Deus. O irmão que achou pode ler, amém? Glórias a Deus. É o 12 primeiro? Romanos 12, versículo 1. O irmão Rui abre aí em 1 Pedro 2, versículo 5, amém? A prática da justiça pela renovação do entendimento. Rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, amém. Olha para você ver, meu irmão, o culto racional, com entendimento. É um ora, outro canta. É isso que é um culto racional. Oferecer a Deus um culto racional. O nosso corpo, meus irmãos, é o templo do Espírito Santo. E se a gente oferecer a Deus um culto racional, Deus ouve a nossa oração. Pode ler, pastor Rui. Glória a Deus. 1 Pedro 2,5. Aos presbíteros que estão. Capítulo 2, né? 1 Pedro 2, versículo 5. Sim. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Amém. Glória a Deus. Então, o que é holocausto, meus irmãos? Holocausto é agradar a Deus com a vida no altar do Senhor, de modo de tudo que nós formos fazer, divertir, de andar, de falar. Tem pessoas, meus irmãos, que falam só gíria, né? O linguajar dele está fora, tá ou não tá? Né? Eu estava lá na sede Betinho uma vez, estava juntamente com o pastor Vitor, o pastor Elbert. O irmão falou: eu quero conversar com o pastor. Aí ele falou: o pastor está lá dentro, lá numa reunião. Aí ele pegou e falou uma gíria lá. Pastor lá de Joatuba, o irmão lá de Joatuba, né? Ele é o pastor da igreja de Joatuba, é o irmão lá de Joatuba, o obreiro. Quer dizer o quê? Até o nosso falar tem que ser diferente do mundo aí fora, porque isso tudo, meus irmãos, é o holocausto, é a vida no altar do Senhor. Glória a Deus. No altar de Deus sempre existe brasas vivas. Isaías, meus irmãos, capítulo 6, versículo 6 em diante, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que de Isaías 6 em diante, a Bíblia vai falar que no dia que morreu o rei Uzias, primo de Isaías, Isaías entrou dentro do altar do Senhor, dentro do templo. Ele viu a glória de Deus, ele viu querubins, meus irmãos, que voavam um para o outro, falando: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E se você ler Isaías do 1 ao 5, ele apontava só o dedo para as pessoas, julgando: ai daqueles que levantam cedo, ai daqueles que falam mal bem, o bem fala mal, ai daqueles filhos corruptores, filhos de maligno, ai daqueles, meus irmãos, que faz justiça ao bel prazer. Mas quando chega no capítulo 6, ele vê a glória de Deus, ele fala: ai de mim, porque eu sou um pecador, eu sou homem de lábios impuros e habito no povo, no meio do povo de impuros lábios. A gente vai ver a glória de Deus, meus irmãos, aleluia, quando a gente renunciar à nossa própria vontade, quando a gente humilhar, quando a gente vê a glória de Deus, a nossa vida será santificada pela brasa viva do altar de Deus. Glória a Deus. O escritor sagrado da carta dos Hebreus disse que nós temos um altar. Abre comigo Hebreus 13, 10. Glória a Deus. Os irmãos que abrir pode ler. Hebreus 13, 10. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 10. Glória a Deus. Pode levantar e pode ler. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Pode ler, pastor. Hebreus 13, 10. Temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Isso. Agora o irmão lê agora 2 Timóteo 1, versículo 6. Só para complementar esse versículo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Glórias a Deus, exaltado seja o Rei da Glória. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. 2 Timóteo 1, versículo 6. Glórias a Deus. 2 Timóteo 1, 6. 1 verso 6 diz assim. 2 Timóteo 1, 6. 6 diz assim: por esse motivo te lembro que desperte do dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Os irmãos entenderem, o altar deve ser avivado conforme o que, meus irmãos? Conforme a oração, conforme, meus irmãos, louvores, conforme a santidade no andar, no falar, conforme também, meus irmãos, o nosso proceder no dia a dia. Isso tudo, meus irmãos, é o altar, o holocausto a Deus, no altar do Senhor. Do modo de vestir, do modo de falar, sempre, meus irmãos, nós temos que ser avivados pelo poder da palavra. A palavra, cada dia, ela é renovada na nossa vida. E para nós complementar, meus irmãos, aleluia, a palavra de Deus afirma que devemos ser fervorosos de espírito
servindo ao Senhor. Romanos 12, 11. Que o Espírito Santo continue sempre ardendo em nossos corações, como fogo que mantém o nosso altar sempre em chama. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Queridos irmãos, a gente vai ver que um sacerdote, ele não chegava de qualquer maneira no altar do Senhor. Ele não chegava de qualquer maneira. Ele tinha que vestir, meus irmãos, umas vestimentas de linho fino. Um sacerdote. O que é isso, meus irmãos? É a justiça do santo. O que é a justiça do santo? É sua vida no altar do Senhor, em conformidade, não vida de mentira, não vida de engano. Para nós participar da Santa Ceia, nós temos que ter esse requisito. Nós temos que ter o nosso altar reparado. Eu estou fazendo esse rodeio todo, meus irmãos, para dizer para os irmãos o que o apóstolo Paulo disse para os irmãos de Coríntio. Aleluia, para examinar a si mesmo, porque eu não posso examinar ninguém aqui da igreja. O pastor não pode examinar ninguém da igreja. Quem tem que examinar, examinar você é você mesmo. É só você olhar no espelho, você examinar você mesmo. A sua consciência, meus irmãos, te condena ou te absolve. É você mesmo que sabe o que você fez, o que você não fez. Esse negócio, meus irmãos, de orar individualmente, eu não estou falando em cima do altar, individualmente, na sua casa. Meu Deus, perdoa meus pecados, minhas falhas, meus erros e ignorância. Nós temos que orar aqui em cima do altar desse jeito. Mas quando nós oramos individual, nós temos que orar a Deus, falar, dar nome aos bois. Meu Deus, me perdoa porque eu fui mal com o meu irmão. Eu respondi o meu irmão. Eu falei uma palavra que desagradou o teu Espírito Santo. Me perdoa, Senhor. Isso, meus irmãos, é um ato de exame de nós mesmos. E o povo de Coríntio, meus irmãos, não estava examinando. A vida dele não estava no altar do Senhor. Por quê? Porque no momento da ceia, meus irmãos, os mais ricos, eles levavam comida e deixavam os pobres só olhando. Por isso que o apóstolo Paulo vai corrigir. Nisso que você está fazendo, eu não vos louvo. Por quê, meus irmãos? Porque a Santa Ceia é união. A Santa Ceia, meus irmãos, é comunhão um com o outro. Porque, meus irmãos, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Nós somos o corpo da igreja e Cristo é a cabeça da igreja. Se eu falar que não preciso da minha mão, eu estou falando mentira. A minha mão precisa de ir lá e pegar um copo para mim tomar uma água. O meu joelho precisa do meu pé para locomover. Se eu falar que não preciso de um obreiro, não preciso do membro, eu tenho o nariz em pé, é mentira. Todos nós precisamos do outro. Porque a Bíblia vai dizer, orai um pelo outro. Senão a Bíblia não estava escrito isso. E para nós, meus irmãos, participar da Santa Ceia do Senhor, nós temos que ter a vida alicerçada na palavra e no altar do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Isso é uma coisa muito séria. Cristo morreu para nos perdoar nossos pecados. Ah, pastor, eu pequei, não vou colocar a mão na ceia hoje não. É só você orar. E na oração, meus irmãos, de confissão de pecado, você orar a Deus e pedir perdão para Deus no que você pecou, no que você falhou. É verdade que tem pecado, meus irmãos, que você não pode nem colocar a mão na Santa Ceia. É necessário você fazer uma consagração, né? E colocar sua vida no altar do Senhor. Mas tem pecado, meus irmãos, quando você briga com sua esposa, quando você briga com seu irmão, esse pecado você chegou a pedir perdão a Deus, Deus te perdoa. Ninguém está isento disso. Nós passamos por um momento tão difícil, meus irmãos, que nós estamos vivendo, e todo momento, toda hora nós ficamos nervosos. O mundo, meus irmãos, está um caos. É dentro da nossa casa, é no meio da nossa família, é onde a gente trabalha. Tem momentos que nós estamos com o nervo na flor da pele. Ah, pastor, você não tem um domínio próprio? Nós temos, mas nós somos seres humanos. É verdade ou não é? Ah, por isso que a Bíblia vai dizer, Pedro falou assim, se o meu irmão pecar contra mim, eu posso perdoar ele 7 vezes? O que Jesus falou? Não somente 7, mas 70 vezes 7. Por quê? Porque a graça de Deus, o perdão de Deus é infinito sobre a nossa vida. Por isso, meus irmãos, que nós temos que alimentar da palavra de Deus, que é o pão vivo que desceu do céu.
Nós temos que alimentar do sangue de Cristo, para nós ter força, para nós caminhar nesse dia, amados. Nós estamos vivendo dias trabalhosos nessa terra. Estamos vivendo dias trabalhosos, estamos vivendo. O dia, meus irmãos, estão cada dia mais sendo, meus irmãos, tenebrosos. Tudo que nós vemos falar, meus irmãos, parece, meus irmãos, que o mundo está acabando. Dá vontade às vezes nem sair de casa. Tão perigoso que as coisas estão acontecendo. É tantas enfermidades, é tantas guerras. Se você olhar para uma pessoa, aleluia, um olhar assim, a pessoa achar que você está encarando para ela, a pessoa está querendo te matar. Você não pode nem conversar com a pessoa fala que você está com ignorância, está agredindo ela, é verdade ou não é? Nós estamos vivendo num caos. Isso tudo, meus irmãos, é a volta de Cristo. A Bíblia vai dizer que a volta de Cristo é como se fosse uma mulher grávida. Por que uma mulher grávida? A mulher grávida, quando ela vai ganhar uma criança, ela sente mais de 60 contrações. O que é essas contrações? É terremoto, é filho contra pai, pai contra filho, é guerra, meus irmãos, que está acontecendo, é vírus, é enfermidade que está assolando o mundo. Isso tudo é as contrações. Então, meus irmãos, essas contrações estão apontando para a volta de Cristo. E para nós subir para o céu, nós temos que ter alimentado da palavra. Nós temos que ter uma vida em comunhão com o Espírito Santo. Amém? Fica com essa palavra, meus irmãos, e glorifique o Rei da Glória com bastante Vamos receber o pastor, meus irmãos, com bastante alegria, que é para Jesus. Palmas e glória a Deus. Mais calma, igreja. Igreja, mas vamos fazer um pedido de oração? Vamos? Vamos, igreja. Fala comigo, meu Deus. Nesta noite, eu creio que eu vou aprender e obedecer mais ao Senhor. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, pedindo perdão a Ti, Senhor. Oh, meu Deus. Meu Deus.